Bom dia, paz, Senhor Jesus, glória a Deus. Como estamos nessa sexta-feira, estudando a Bíblia juntos, e eu tenho hoje uma mensagem de confiança, de conforto, de consolo do Senhor, para mim e para você. É o Salmo 56 que eu estava meditando, que fala sobre confiança em Deus na angústia. Numa outra versão, fala em conforto na perseguição. Olha que salmo lindo. Tenha piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, é a mensagem que eu quero compartilhar com você. Confiarei em ti. É isso que eu aprendi depois que eu converti, que quando o medo me atacar, eu confio no Senhor. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança. E nada, que eu vou? Nada temerei. O que eu vou temer? Nada. Aí vem a pergunta: o que poderá fazer-me o simples mortal? O que poderá? Todo dia escarnecem de minhas palavras. Seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça, derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Isso aqui o salmista Davi orando. Tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registra tudo em teu livro? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro. E assim ficará claro que Deus está ao meu favor. Em Deus cuja palavra eu exalto, no Senhor cuja palavra eu proclamo. Neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Versículo 11, a mesma pergunta. Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de ti, Deus, na luz que ilumina os vivos. Oh, glória! Oração maravilhosa. Então, o medo, eu já falei sobre isso esses dias, é sempre paralisante. Mas Davi confiava no Senhor e na sua palavra. E eu escrevi logo assim: mas eu, Ludmila, eu confio no Senhor e na sua palavra. E essa fé me dá forças e a liberdade de agir e ver as maravilhas de Deus. E a palavra de Deus vai se comprovando. E a principal arma dos inimigos é a calúnia. Lá no Salmo 5, verso 9, nós podemos ver isso. A principal arma dos inimigos é a calúnia. Veja só. Salmo 5, verso 9. A boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e com as suas línguas seduzem e enganam. O pai da mentira, amados, é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Continuando aqui, então, ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele vai usar aquelas pessoas que deram brechas e delas vão fazer os seus, né? Vão usar e abusar. E aqui, ó, os que têm sede, essas pessoas que Satanás tem usado, essas pessoas, ela tem o quê? Sede de sangue.
e são o que? Fraudulentos. Ele usa todos os recursos da comunicação para efetivar suas maldades, suas tramas. E os métodos são os mesmos da serpente do Éden e os seus filhotes. Quem são os filhotes? O sedutor e o difamador. A expressão aqui, queridos, túmulo aberto, indica o sofrimento a que todos estamos expostos pelo fato de vivermos em um mundo hostil à realidade espiritual, conforme Romanos 3 nos ensina. Então, voltando aqui para o nosso Salmo 56, para a gente não delongar tanto, vamos aqui. Então, a principal arma dos inimigos é a calúnia, né? E a arrogância lhes dá a falsa impressão de poder, desconsiderando o Deus, o nosso Pai querido e amado. Aí o Salmo 10:11 fala assim: a palavra de Deus é maravilhosa e ela é nossa arma, ela é nossa espada. É aqui que a gente acaba com Satanás. Imagina consigo mesmo. O que eles imaginam consigo mesmos, os nossos inimigos, esses arrogantes? Deus se esqueceu e escondeu o seu rosto e nunca dará atenção a isso, ou seja, a minha oração, ao meu clamor, né? Olha lá. Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca dá atenção a isso. Eles pensam isso. Coitados, estão redondamente enganados. Mas eu, Ludmila, assim como Davi, eu afasto o meu medo e a insegurança por meio da fé na palavra de Deus, conforme aqui versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Todavia, quando o medo me atacar, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer o simples mortal? Mas antes de converter, eu estava numa depressão e ausência. Eu hoje posso falar isso, eu, Ludmila, de Deus. Porque eu tomava 23 comprimidos, eu tinha medo de tudo, de todos, por causa do passado, por causa da bagagem. Nós temos que analisar a situação e a história de cada pessoa, isoladamente, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma história individual. Então eu tinha uma história do ventre da minha mãe até o dia da minha conversão, mas Jesus é aquele, é o único, ele é o único caminho, ele é a única verdade e é a vida. E ele veio para me resgatar desse passado. Ele era o único que podia me salvar. E eu tomava 23 comprimidos de antidepressivo, além dos problemas físicos de dor crônica, etc., que eu já comentei, já dei meu testemunho aqui. Então, eu tinha medo de tudo e de todos, porque eu fui oprimida a vida inteira, machucada, rejeitada, de todas as formas, de todas as maneiras. Então eu tinha medo, certo? Eu pedi a Deus quando eu converti, e antes, porque eu vi na palavra que eu podia pedir ousadia, espírito de intrepidez. Então eu vi aqui que quando o medo me atacar, eu confiarei em ti. E eu falei: Pai, como que eu vou resolver isso? Porque eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu tinha medo, mas se a pessoa não gostar, como que eu vou fazer isso? Você está entendendo? Então, eu comecei a orar sobre isso. Então, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. A mente, queridos, ela recebe isso. Então, quando eu declarava, eu confessava isso com a minha boca, aqui, recebia e descia para o meu coração. E o que você fala, a sua mente recebe, o seu homem segue. Eu fui alimentando disso. Hoje, eu não tenho medo. Porque eu confio no meu Deus, em primeiro lugar. Qualquer circunstância vem, Deus em primeiro lugar. Ele fica entre eu e as pessoas, entre eu e as circunstâncias. Sem Ele eu não sou nada. Sou pó. Vamos continuar aqui. Aleluia. E aí o versículo... Aí eu estava falando com vocês do versículo, só para vocês saberem. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, versículo 3. E agora eu quero comentar o versículo 8. Tu mesmo anotaste o meu lamento,
Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registro tudo em teu livro? Aleluia. É uma forma, tá, figurada de expressar o quê? A onisciência de Deus. Deus, ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele é onisciente. Ele sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações, ele sabe tudo o que está nos nossos pensamentos e em nossos corações, e ele dá atenção a tudo, para tudo que acontece conosco. Então aqui é uma forma figurada de expressar a onisciência e a atenção de Deus para conosco, porque ele sonda os nossos corações e conhece todas as nossas intenções, todos os nossos conflitos e vontades. E Deus é por mim, que sou hoje crente, cristã, em Cristo Jesus. Deus é, entenda o que eu vou falar aqui, a revelação de Deus para mim hoje, para você. Deus é, pelo crente, a cruz de Cristo é a maior prova, e as Sagradas Escrituras a maior revelação, e o Espírito Santo a grande e definitiva confirmação. E eu vou com você para fechar com chave de ouro o que eu estou falando, em Romanos 8, do 31 ao 39, você vai entender o que pode um simples mortal fazer com o crente. Nada. E você começa a declarar isso para você, começa a declarar esse hino de vitória, que Deus é por nós, tá? A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declara isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Declara. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí eu leio na minha pessoa. É Deus quem me justifica. Quem poderá trazer alguma acusação sobre Ludmila, a escolhida de Deus? Eu leio assim. É Deus quem me justifica. Você tem que confessar isso todos os dias. Quem me condenará? Aí, aqui na Bíblia está quem os condenará. Mas você tem que confessar essa palavra em voz alta, para você ouvir, para você alimentar o seu espírito, para você crucificar o seu eu, deixar ele bem quietinho, a sua alma bem tratada, e para Satanás ouvir. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede ao meu favor, ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta: será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Contudo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedora por meio daquele que me amou. Aleluia. Portanto, estou segura de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor e único e suficiente Salvador. Eu confessando a palavra. Amém? Glória ao Senhor. Então você precisa confessar essa palavra. O subtítulo é o hino da vitória. Deus é por mim. Aqui está Deus é por nós, mas eu escrevo Deus é por mim. Continuando. Isso alimentou a minha fé. Uma pessoa que estava deprimida, o diagnóstico médico foi depressão crônica. Não tem cura. Tá? Mas para Deus teve. Mas eu peguei essa palavra e eu declarava em alta voz. E eu começava a chorar depois de declarar. Porque eu senti o próprio Deus no meu quarto falando: filha, eu te amo, o que mais que você precisa? Você não precisa de homem, de ser humano algum. Você não precisa de nada, você precisa do meu amor. E esse amor me curou, me restaurou de uma tal forma que nada, ninguém, circunstância alguma, hoje me coloca medo. Aí quando alguma circunstância, alguma situação te abala, porque nós somos seres humanos dotados de emoções, você vem para a palavra.
E C.O. declara a palavra. Se fortalece, endireita o espírito e continua de novo. Vamos lá. E ela perdeu o versículo, que ela fica emocionada. Vamos lá. Outro versículo que eu quero falar. Esse foi o 8, né? Agora o último. Porquanto me livraste da morte e os meus pés tropeçarem. Ah, querido Deus, o Senhor me livrou da morte eterna, quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E os meus pés de tropeçarem todos os dias, né? A fim de que eu caminhe diante dele, seguindo quem? Cristo Jesus. Porque Jesus entrou na minha vida, ele é o caminho, o único. Ele é a verdade, ele é a vida eterna. Na luz que ilumina os vivos. Olha que coisa linda. Então, aqui Davi está demonstrando sua fé. Escrevendo o quê? Como se sua oração já tivesse sido plenamente atendida pelo Senhor. Porque é assim que nós devemos orar. Ele reconhece que agora ele já deve cumprir até os votos que ele fez a Deus, quando ele estava passando por grandes aflições. Amém? Agora nós vamos falar agora no nós. Queridos, o Espírito de Cristo que habita dentro de nós crentes em Cristo Jesus. Ele é a grande luz. Eu vou lá em Efésios capítulo 5 mostrar para você. Ele é a grande luz, que ilumina o caminho daqueles que o recebem, que recebe a bem-aventurança da verdadeira vida eterna. Aí eu vou falar duas coisas. Salmo 36, 9, para finalizar. Esse é o último versículo que eu quero comentar. Glórias ao Senhor. Pai maravilhoso. Salmo 36, 9, é uma coisa linda. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. E Efésios, todo dia eu oro e declaro isso aqui, ó. Efésios 4, desculpa, não é 4, não é 5. Caminhando na luz. Pois no passado, versículo 8, eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Assim eu ando como filha da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Tem muitos outros versículos falando da luz de Cristo em nós, que Ele é a luz. Mas eu quero falar desse. Por quê? Porque nós devemos orar, amados. Porque o fruto da luz é o oposto do fruto das trevas. Nós temos que ter o fruto do Espírito em nós, que é o nosso caráter, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós recebemos esse fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito. Amém? Gálatas 5, versículos 22 e 23. O cristão, ele recebe o fruto do Espírito e tem os gomos do fruto do Espírito. Nós temos que andar, falar, agir, praticar. Amém? Agora, a luz, Cristo é a luz. João 1,9, João 3,19. Cristo é a luz. E Cristo habita aqui, ó, no meu coração. E fazer a sua vontade é, portanto, não apenas caminhar na luz, mas refletir a luz de Cristo. E essa luz, primeiro, ela tem que ser refletida em mim, dentro de mim, nas áreas escuras da minha alma que devem ser tratadas ainda. E todos os dias até Ele voltar. Porque meu espírito foi salvo quando eu aceitei como meu Senhor e único suficiente Salvador. Mas a minha alma é um processo diário de tratamento, onde eu vou negando ela todo dia. Não, alma vaidosa. Eu vou te aceito, não. Pode quebrar esse orgulho, essa vaidade. Jesus, a luz de Cristo em mim, dentro de mim, mostra o orgulho, o ego, a vaidade, aonde Jesus está tratando, sabe? Então, primeiro, essa luz de Cristo, ela entra nas áreas mais escuras da minha alma e depois ela reflete aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, em volta de nós. Amém? Mateus 5,14. Glórias ao Senhor. Então, nós finalizamos esse salmo lindo. Salmo 56. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço você que está aí do outro lado, que o Senhor te abençoe. Não esqueça de ativar o sininho, de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem do Senhor
para a honra e glória de Deus. Amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe nessa sexta e sempre.